Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Inter depois do empate em 2-2 no estádio Beira-Rio entre Internacional e Corinthians. O Inter desperdiçando mais 2 pontos dentro do Campeonato Brasileiro, ficando travado e podendo inclusive ser ultrapassado, né, por alguns times na sequência aí da rodada neste domingo. E claro, a gente não pode deixar de falar, né, do caso de injúria racial, né, a acusação do Edenilson contra o Rafael Ramos, lateral direito da equipe paulista, e os desdobramentos do que aconteceu ontem à noite no estádio Beira-Rio. Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso, deixar vocês por dentro de tudo que está acontecendo. E claro, eu não poderia deixar de falar que esse vídeo tem o apoio da OneXBet, a maior global bookmaker do mundo. Aposte neste final de semana, muitos jogos na Europa e também no Campeonato Brasileiro. O cupom Colar Repórter te dá crédito dobrado. E IGS Games, né? O teu console novo tá lá. Eles aceitam o teu usado na troca, trabalham com várias plataformas, né? PlayStation, Xbox, Nintendo, e tem tudo que tu precisa por lá. O link tá na descrição do WhatsApp para que vocês possam fazer o orçamento de vocês. Beleza? Vamos começar falando, gente, sobre dentro do campo, né? Afinal, o Inter empatou 2-2 com o Corinthians. Gols marcados pelo Alan Patrick, né? Abriu o placar. O Inter tomou um empate num gol estranho do Raul, né? O Inter reclama muito de uma falta em cima do Daniel. Acabou sendo marcado o gol. O Wanderson coloca o Inter na frente. E no segundo tempo, o Jô faz o gol de empate. Esse resultado coloca o Inter na 9ª colocação, tá? Porque, obrigatoriamente, o Inter, neste momento que eu estou gravando, é o 8º. Mas Cuiabá e São Paulo jogam, né, neste domingo, e algum vai ultrapassar o Internacional. Então, 9º é certo que o Inter está. Pode ser, no máximo, 12º colocado, tá? A partir dos resultados. O Inter seca hoje o Botafogo, que joga mais tarde, né, contra a equipe do Fortaleza no Rio de Janeiro. Dá uma secadinha também no Curitiba, que encarou o América Mineiro jogando no Paraná. E aí, o São Paulo e o Cuiabá, alguém obrigatoriamente ultrapassa. O Inter. Seria interessante um empatezinho aí nesse jogo para que não ganhe muita distância, né? O lado bom, né, é que o Inter permanece com 9 pontos. Por exemplo, né, o líder do campeonato é o Corinthians, que tem 13. Então não é uma distância muito grande, mas o Inter está desperdiçando muitas oportunidades. E desperdiça também muitas oportunidades de gol, né? O Mano Menezes ontem na coletiva, ele chegou a destacar, né, que o Inter criou para vencer o jogo, em especial no primeiro tempo. E de fato, né, perdeu algumas oportunidades de gol, coisas que já vinham acontecendo nos últimos jogos, né? O Bustos perde um gol feito, o Edenilson perde um gol feito, o David perde um gol feito, e aí o Inter consegue chegar ao primeiro gol, né? Num golaço coletivo do Inter, que começa com o Daniel, passa pelo Depena, chega no Wanderson, calcanhar do Edenilson e o gol do Alan Patrick. Depois um gol de bola aérea, né? O Mano até justificou a entrada do Rodrigo Dourado no time como poderio aéreo, acabou sofrendo gol de cabeça, né? Um levantamento do Roger Guedes, o Dourado perde para o Gil, ocasiona toda aquela confusão dentro da área e o Raul empata. O Inter passa à frente na jogada do David, né? O cruzamento, o Alan Patrick quase faz o segundo, no rebote o Wanderson faz o gol. E aí, gente, o Inter fez um grande primeiro tempo. Acho que foi o melhor primeiro tempo da temporada, comparado àquele Grenal, que o Inter venceu por 1-0, gol do David na primeira fase do Campeonato Gaúcho. Muitos jogadores foram bem. Edenilson, Depena, Wanderson, o Alan Patrick, o próprio Bustos, todo mundo bem no jogo, tá? O problema é que o Inter não voltou do intervalo, né? Segundo tempo, o Corinthians começa a encurralar o Inter, começa a ter protagonismo no jogo, o Daniel começa a brilhar com 2 ou 3 defesas importantes, até que numa jogada do William, o Jô entra e faz o gol, né? Passa pela defesa como se fosse cone de treinamento e coloca para dentro. O Corinthians poderia até ter virado o jogo, tá? Poderia ter feito 3-2, em que pese o Inter ter a chance mais clara, né? Com o Pedro Henrique, que acabou furando em bola no segundo tempo, num cruzamento que veio do lado esquerdo. O empate é ruim, né? Porque, como eu disse, trava o Inter na tabela, mas o Mano Menezes entende, né, que na terça-feira, contra o Independiente Medellín, pela Copa Sul-Americana, o Inter precisa vencer. E disse, se o Inter tiver a mesma atuação, a mesma postura e a mesma intensidade, acaba vencendo o jogo sim na terça-feira. O grande problema é que o Inter não vai ter à disposição o que para mim foi o melhor jogador do time, Alan Patrick. Ele não está inscrito na Copa Sul-Americana, nem ele, nem o Pedro Henrique.
Então é uma curiosidade para ver o que vai fazer o Mano Menezes na sequência aí desta competição, né? Porque vai ter que arrumar o time sem aquele que para mim foi o elo da equipe nesta noite de sábado. Beleza? Vamos falar do caso, gente, do Edenilson com o Rafael Ramos. Antes eu queria dizer que eu passei na Inter Store Beira-Rio, tá? E garanti já o meu manto. Ó, manto 2. Ficou lindo demais, gente, ó. Muito lindo. Camisa branca do Colorado, já fiz uma personalização também. Então, se tu ainda não passou lá, lojas abertas neste domingo das 10 da manhã às 6 da tarde. E não esquece também que eles atendem pelo WhatsApp. O link está na descrição aqui do vídeo. Segundo tempo, gente, um lance na lateral envolvendo o Edenilson e o Rafael Ramos, lateral da equipe do Corinthians. O Edenilson, e aí eu tô pegando a súmula, tá? Do Braulio da Silva Machado. Até tô com ela aberta aqui, onde ele diz que aos 31 minutos do segundo tempo, o jogo foi paralisado, porque o Edenilson disse, né, que o Rafael Ramos proferiu as palavras "foda-se macaco". Foi o que disse o Edenilson para o árbitro da partida. O Rafael Ramos, ele diz que houve um mal-entendido porque ele citou uma expressão em português, que seria "foda-se baralho", né? Foi o que ele disse para o árbitro. E ficou esta dualidade de versões. O que aconteceu depois do jogo, tá? O Edenilson, ele se manifestou em nota, tá? Ele botou uma nota no seu Instagram e disse que não entendeu errado, tá? Ele disse o seguinte, ó: "Realmente não reagi, provavelmente da forma que deveria, pois isso foi a primeira vez que aconteceu comigo. E me incomoda o fato de ficar chamando a atenção de outra forma que não seja jogando futebol. Ser xingado pelo tom da minha pele, minha reação foi de não paralisar a partida, pois o jogo estava bom. E ao mesmo tempo eu não queria que tomasse a proporção que tomou, justamente por nunca ter passado por isso. Eu procurei o atleta para que ele assumisse e me pedisse desculpas, afinal todos erramos e temos o direito de admitir. No meu modo de ver as coisas, mas ao mesmo tempo, o mesmo continuou a dizer que eu não havia entendido errado. Eu não entendi errado. O procurei pelo respeito que tenho por alguns integrantes do Corinthians e para que ele pudesse ter uma chance de se redimir, pois independente da nossa cor, o caráter sempre falará mais alto. Enfim, peço desculpas por não estar preparado para reagir a algo desse tipo." O que eu achei mais absurdo é o Edenilson pedir desculpa, né? Ele foi uma vítima de injúria racial. E não sou eu que estou dizendo. O delegado da partida, o delegado da Polícia Civil, né, Carlo Butarelli, falou após o jogo e ele está explicando aqui o que aconteceu, né? Afinal, o Rafael Ramos, ele foi detido e teve que pagar uma fiança de R$10 mil por conta de injúria racial. Vou colocar o vídeo na tela. O que aconteceu? O jogador foi liberado, foi preso em flagrante. Quais os fatos que ocorreram, delegado? Boa noite. Bom, na verdade, a gente foi procurado, a gente tem um posto da Polícia Civil aqui dentro do estádio Beira-Rio e nós fomos procurados pelo Internacional nos narrando esse fato que teria ocorrido, o caso de injúria racial, na qual o jogador do Internacional teria sido chamado com ofensas racistas pelo jogador do Corinthians. Em razão disso, o jogador foi detido, ele foi autuado em flagrante pelo delito, como eu já expliquei, de injúria racial. Ele prestou depoimento, ele falou que ele nega essas injúrias, ele alega que foi mal entendido, que a expressão que ele usou foi outra expressão, porque ele é português, que foi um mal entendido. Ele pagou a fiança, que foi fixada por nós, pelo delegado, em R$10 mil e foi liberado. Já está liberado para ir embora agora com a delegação do Corinthians. E qual é o próximo passo, delegado, a partir de agora, em termos de investigação, de conclusão do caso? Na verdade, no flagrante, a gente fez a oitiva da vítima, no caso, o jogador do Internacional. A gente ouviu o árbitro, que o árbitro narrou que ele não presenciou o fato, mas que ele foi comunicado pelo jogador do acontecimento. Esse fato foi colocado na súmula, o jogador foi autuado. Esse flagrante agora a gente já finalizou, está sendo remetido ao Poder Judiciário. O jogador vai responder o processo em liberdade. Claro, depois disso vai ser instaurado um inquérito policial para aprofundar as investigações. Serão ouvidas mais aquela imagem que aparece ali, a fala, possivelmente alguma perícia labial para ver se o que ficou. Isso tudo no decorrer do inquérito policial vai ser apurado. Delegado, que expressão ele alega ter falado em campo?
O jogador do Internacional alega que foi chamado de macaco pelo jogador do Corinthians. E o jogador do Corinthians, que alega? O jogador do Corinthians, ele falou outra expressão, que eu não me recordo agora, mas ele disse que é uma expressão portuguesa que não é racista, é uma expressão do sotaque dele, é diferente, e então que teria havido uma má interpretação e não a questão da injúria racial. Deixa eu só complementar rapidamente, porque o diretor do Corinthians, Roberto Andrade, chegou a falar que ele teria dito, vou falar o palavrão, né? Mano caralho. Foi essa expressão que o jogador alega ter usado? Ele alega essa palavra que teria sido usada. Tecnicamente é possível dizer que ele foi preso, que ele chegou a ser preso, e se ele não tivesse pago fiança, ele teria ido para onde? Teria sido preso, teria ido para algum local para ser detido, ser preso mesmo, tecnicamente? É o procedimento correto. Esse é um crime, ele foi preso, né, porque é um crime, ele cometeu um crime de injúria racial e ele foi preso, só que é um crime afiançável. E como ele pagou a fiança foi satisfeita ainda nessa noite, ele foi responder em liberdade. Claro, se ele não pagasse a fiança, ele poderia ser recolhido ao presídio. Você acompanhou o encontro dos dois jogadores, porque Edenilson relata nas redes sociais que conversou com ele, que tentou conversar, entender toda a situação. Você chegou a acompanhar esse encontro? Não, esse encontro a gente não acompanhou, a Polícia Civil não acompanhou, a gente aguardou, porque na verdade a vítima foi ele. O Rafael Ramos então foi liberado após o pagamento dessa fiança de R$10.000 e agora responderá, né, o processo em liberdade. E é claro, o Edenilson e o Rafael Ramos eles podem ser convocados aí na sequência pelos órgãos responsáveis, né, para que sejam prestados maiores esclarecimentos também. O Inter postou uma nota oficial, né, saindo em defesa do Edenilson, né, acreditando na palavra do jogador. O presidente Alessandro Barcelos se manifestou ontem também, né, e o próprio vice de futebol, Emílio Papaléu, também foi aos microfones e falou sobre isso. Então é um caso lamentável que aconteceu no Beira-Rio e agora a investigação vai seguir nas mãos da Polícia Civil. Quero ter um comentário, tá, sobre tudo o que aconteceu e em especial sobre o jogo, o empate em 2-2 do Colorado no Beira-Rio, o Inter deixando, na minha opinião, escapar 2 pontos importantíssimos aí na sequência do Campeonato Brasileiro e da temporada de 2022. Peço teu like, a tua inscrição, tamo junto, tchau!